Lucas capítulo 2, Evangelho de Lucas capítulo 2, a partir do versículo 41. Aí nós vamos ler até o 52. Amém? Amém. O contrário, está ali também na tela ali. Isso. Ora, os pais iam todos os anos a Jerusalém à festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, subiram segundo o costume da festa. E terminados aqueles dias, ao regressarem, ficou o menino Jesus em Jerusalém sem que soubesse os seus pais. Julgando, porém, que ele estivesse entre os companheiros de viagem, andaram a caminho de um dia e procuraram entre os parentes e conhecidos, e não achando, voltaram para Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, acharam no templo, sentado no meio de doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam se admiraram com a sua inteligência e das suas respostas. Quando viram, ficaram maravilhados. Ele disse-lhe sua mãe: Filho, por que procedesse assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E respondeu-lhe: Por que me procurais? Não sabei que eu devia estar na casa do meu pai? Eles, porém, não entendendo a palavra que disseram, que eles lhe disseram. Então, descendo com eles, foi para Nazaré, e eram-lhes sujeitos. E a sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vou falar essa parte, eu quero que você repita com a gente, por gentileza. E crescia Jesus em sabedoria, em graça, em sabedoria, em estatura, em graça, diante de Deus e diante dos homens. Amém? Querido Deus Pai amado, iremos ministrar a tua santa e gloriosa palavra. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações, fala ao coração de cada um que aqui está. Senhor, que o Senhor venha repreender o ladrão da mensagem. Tudo aquilo, Senhor Deus, que queira nos dispersar, que queira, Senhor Deus, perturbar a mente, o coração de cada irmão que aqui está. Que toda preocupação, que todo medo, que tudo aquilo, Senhor Deus, que possa, Senhor Deus, desviar a mente e a atenção de cada irmão aqui, nós repreendemos em nome de Jesus. E em nome de Jesus nós te pedimos, fala, Senhor, porque tua igreja ouve. Amém? Esse capítulo, irmãos, fala de como era costume dos judeus, todos os anos, eles subiam para Jerusalém. E ali eles iam fazer suas ofertas, era a festa da Páscoa, era tudo lindo, ia para o templo. Então era uma caminhada, era uma viagem, era muito perigosa essa viagem, porque havia ladrões e salteadores, e o povo levava ali sua fortuna, porque iam dizimar e ofertar, ovelhas levavam pertences, porque eles iam e demoravam dias nesse caminhar, e era no lombo de cavalo, era de camelo, era caminhando. Então eles faziam umas caravanas muito grandes, iam ali, caminhavam junto por causa de salteadores e ladrões nessa caminhada. E ali, quando Jesus fez 12 anos, Jesus foi com seu pai, né, José, pai terreno, e Maria, sua mãe, e subiram até o templo. E chegando lá no templo, foi a festa, foi lindo, houve o sacrifício, houve tudo aquilo que havia de ser feito e tudo mais. Eles voltaram, regressaram à sua casa. E no caminho, com um dia de viagem, né, no caso Maria e José, achavam que Jesus, com 12 anos, estava no meio de seus primos, dos seus amigos ali, né, naquela caravana, ali por dentro das carroças, estava ali com eles. E na verdade não estava, e procuraram ali, você viu Jesus e tal, cadê Jesus? Nada. Quando eles perceberam que Jesus não estava, voltaram para Jerusalém. Então ali voltou José e Maria, nessa viagem, regressaram, nessa viagem perigosa, sozinho, atrás de Jesus Cristo.
E quando chegaram lá, encontraram Jesus no templo. E ali, ele estava ali com os doutores, com, né, os sacerdotes daquela época. E ali eles conversavam e estavam todo mundo maravilhado com a sabedoria de Jesus. Maravilhado com o conhecimento que aquele garoto tinha. E Maria chega ali, olha aquilo, ficou também maravilhada, José ficou maravilhado também. E eu quero aqui dizer para os irmãos que esse conhecimento de Jesus era terreno também. Porque José cabia ao pai ensinar a lei, ensinar essas coisas para o filho. Tanto é que os sacerdotes vieram e elogiaram os pais. Vocês ensinaram verdadeiramente o menino, ensinaram. E Maria chegou e perguntou: Jesus, mas por que você fez isso? Me assustou, né? Você não poderia ter feito isso. E Jesus lembra algo muito interessante: por que você me procura aqui? Jesus estava com 12 anos, ele já estava saindo da fase de criança, ele já estava deixando de ser menino, ele estava passando para a adolescência. Nessa época, era de praxe José, seus pais, marcaram um dia no templo com o sacerdote, para ali levar Jesus, para que Jesus ali tivesse o bar mitzvah dele. Ele ia conversar com os sacerdotes, ia falar a lei, sem olhar nas escrituras, nos manuscritos, sem olhar ali. Ele tinha que falar de cor, saber que era Deus, saber o princípio, saber a sua história, saber os mandamentos, saber a história do seu povo. Ele tinha que falar e recitar para aquele clero, vamos dizer assim, aquele clero de pastores, de doutores, de escribas que estavam ali, e perante toda a congregação, todo o templo. E isso era para o pai levar, e a partir daquilo ali, Jesus saía da fase de criança e passava para uma fase de adolescência. Então Jesus já era tratado de uma forma diferente. Jesus já era responsável pelos seus atos, né, em partes, vamos dizer assim. Mas só que eu acho que ali havia um xodozinho, né, pai, mãe, sabe como é que é, né? Xodozinho a mais, eu acho que não estava querendo cortar esse cordão umbilical. Mas a Bíblia fala, no finalzinho, ali, o escritor, Lucas, doutor Lucas, fala assim: e crescia Jesus em estatura, sabedoria e graça, perante Deus e os homens. E isso, irmão, traz algo interessante para a nossa vida, esse negócio de crescer em estatura e graça. Traz algo muito interessante. E eu estava pensando, hoje, vindo para cá, a respeito, irmão, das estações do ano, as 4 estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. E cada uma, irmão, ela se destaca, ela é diferente em algo, é algo peculiar nela, na primavera, no verão, no outono e no inverno. Tem algo diferente. Quero um sim, Leandro, eu quero 2. Eu quero 3. Silêncio. Estou vendo, traga para mim, está difícil aqui. E se destaca, o verão é calor, todo mundo sabe, academia lotada, uhul! É ou não é? Pessoal, camiseta regata, é ou não é? A praia cheia, é ou não é? O sorveteiro ganhando dinheiro, né? O pessoal da cerveja, as propagandas de cerveja é todo vapor, é ou não é? Né? Os irmãos tudo querendo ficar igual o pastor, morenaço, é ou não é? Desse jeito. A primavera já é flores, né? Lugar tudo florido, a moerada fica querendo receber flores. Outra diz: não morri, não quero flores. Outra tem alergia, outras amam flores de paixão, é ou não é? E isso também. Então tem essa parte também. Primavera. Tem o outono que caem as folhas, né? Caem as folhas. E tem o inverno. Obrigado, Deus abençoe. E tem o inverno, irmão, que é... Irmão, não leva mal não. Mas isso aqui é catarro. O nome é feio, mas todo mundo tem. E o inverno, que é o frio. Aí a mulherada gosta, né? Que é a mulherada que gosta do frio, né? Põe aquelas roupas invocadas, né? Tudo, os cachecol, os negócios cabuloso, Campo do Jordão cheio. É as mulheradas e o Dum que gostam. Que o pessoal vai para lá no frio, né? Comer truta,
Santo Antônio do Pinhal, e todos vão para lá. Mas as estações do ano, as 4 estações, irmão, ela tem um tempo certo e tem um período, tem a data certa para acontecer. Eu quero que vocês acompanhem esse raciocínio. Ô Alan, faz um favor para mim, pega o meu, lá no carro, por gentileza, tem uma agenda, por gentileza, pega para mim, tá todos os meus esboços aí, eu estou enrolando. Vocês notaram? Estou enrolando bem por causa do esboço. Vocês viram que eu pedi para o genro pegar no carro? O Robert até olhou para mim assustado. Então, só que tem a época certa da primavera, época certa do verão, do outono e do inverno. Quando isso muda, quando essa coisa muda, irmão, cria um problema tremendo. Quando é a época do verão e o verão não vem, se transforma em inverno ou vice-versa, irmão, cria um problema tremendo para tudo que está na nossa volta. Então a gente vê épocas que não eram de chuva, quando está chovendo, você vê desbarrancar, alagar cidades, derrubar coisas, fazer coisas terríveis. E está mudando sempre. Hoje em dia o pessoal fala, não, esse tempo está muito louco. Antigamente, no mês certo acontecia, era verão, era inverno. Então acontecia um negócio tremendo. Então o bioma, ele sofre com isso. Ele sofre com isso. Imagina na Amazônia, que ela tem um tempo certo que é para estar cheio e um tempo certo para estar baixo a água. Se por um acaso mudar isso, no tempo que for ao contrário, alguns animais irão morrer. As plantas que eram para dar fruto, que era para alimentar, aqueles animais não vão alimentar. A caatinga, irmão, que é seca e tudo mais, mas tem um tempo que a gota do orvalho tem que ir até lá. Então, o bioma vai sofrer, e com isso sofre a agricultura, sofre a economia. Então, tudo que está à volta, vai sofrer com isso. E nós vamos sofrer no bolso, né? Porque vai ter tempo que vocês vão comprar uma pé de alface por quase R$15. É um absurdo. Não é fácil. E isso acontece devido ao quê? É só isso de cima, azulzinho, querido. Obrigado, Deus abençoe. Se não ver, ele vai ficar aí, só de raiva. E isso vai acontecer um problema tremendo. Sem contar, irmão, insetos que não acabam mais, porque o rio está seco, morre peixe, cria mosca, e cria aquele negócio todo. E acontece mais o quê, irmão? Pestes, fora de série. E a gente fica se perguntando, por que tanto mosquito, por que tanto pernilongo? E com isso traz doença. E nós vemos hospitais cheios, as crianças com a gargantinha ruim, meio catarrento igual pastor, acontece tudo isso. Então acontece uma calamidade. Quando as coisas não trabalham da ordem certa, do jeito certo, da maneira certa, da forma que Deus criou. E tudo isso é consequência de pecado. Pastor, o senhor está sendo, meio rebelde com isso, está sendo meio, vamos dizer, radical dessa forma. Mas é assim, irmão. As flores, Deus criou as flores, essas flores aqui bonitas, para ser apreciada e cheirada, para dar perfume. Mas quando o homem peca lá no Jardim do Éden, por causa disso cresceram espinhos e abrolhos. Deus não criou os espinhos, mas foi obrigado a criar espinho. As árvores foram criadas para dar frutos. Mas aí depois, por causa, consequência do pecado, a árvore agora ela tem que pegar o gás carbônico e fazer oxigênio, vai ter que trabalhar também. Mas a função não era essa. Então, por causa do pecado, Deus foi fazendo formas e jeito para que nós viéssemos sobreviver. Mas tudo isso é causa do pecado. Peste, essas chuvas desordenadas e tudo mais, por causa da ganância. Pecado é uma ganância. Quer dizer, ganância é um pecado. E tantas outras coisas que acontecem. E aqui Jesus crescia, irmão, em estatura, que faz parte,
Sabedoria, coloca lá o 2,50 ali, que eu esqueço, tá vendo? Não vou também olhando em você. E crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e perante os homens. E aqui eu quero destacar algumas coisas. A Bíblia enfatiza ali no finalzinho dos 50, isso aí, pode deixar aí, tá, Gustavo? Enfatiza isso aí. Com tudo que aconteceu, eu poderia trazer um contexto ali, né, de uma outra série de coisas, mas o Senhor me deu aí, ó, nesse 52, no capítulo 5, no versículo 52. Essa coisa que nós precisamos fazer, irmão, nós precisamos crescer em estatura. Tem uns que crescem mais que o outro, diga de passagem Luciano. Em sabedoria, tem uns que são mais sábios que o outro, que se destacam. Da mesma forma que tem as estações do ano, que nós precisamos nos destacar, que precisa se destacar, que senão acontece isso. E quando eu e você, irmão, não crescemos dessa forma, tudo que está ao nosso redor sofre. E não é pouco, é catástrofe gigantesca, terríveis. Terríveis mesmo que acontece. Vamos trazer um homem aqui, por nome de Sansão. Nós estamos falando a semana inteira, ou o mês inteiro, a respeito de Sansão. Sansão foi um homem que cresceu em estatura. Lembra do Sansão? Grande. Mas vamos falar um que não foi em estatura, porque nós precisamos crescer. Mas tem uns que crescem mais, outros que crescem menos, não é, Duda? Não é verdade? Mas eu estou falando de esse crescimento ali, ó, em estatura. Não é o tamanho físico, senão o Juninho, Deus foi bem com ele, Deus foi bom, misericordioso. Passou na fila do crescimento 3 vezes. Ele passou na tua frente, irmão. De novo, e de novo. Estão falando isso, mas Sansão é um homem grande, forte, é ou não é? Ele cresceu, mas a pergunta é, ele cresceu perante Deus? Todos nós temos um propósito. Deus me criou, Deus criou você com um propósito. E esse propósito é o mesmo propósito que ele tem com a natureza, esse mesmo propósito que ele tem com Sansão, esse mesmo propósito que ele tem com o pastor Bill e tem com você. Esse propósito. Diferente da natureza, nós não temos o tempo certo, mas olha Abraão com 90 anos, que Deus fala, sai para fora e seja tu uma bênção, com 90 anos. Mas precisa crescer. Isso tem que acontecer na nossa vida, para quem está ao nosso redor, para quem está, irmão, sobre a nossa responsabilidade, para quem está no nosso rol de convívio, de amigo, não venha sofrer por causa disso. Então muitas coisas acontecem na sua família, na minha família, culpa minha e sua. Mas não sei porque, eu não sei por que aconteceu isso. Não sabe? Porque você não cresceu em estatura. Quando nós falamos assim, estatura, irmão, nós falamos de respeito. Nós falamos de olhar para nós, irmão, de uma forma a qual seja destaque. De que forma nós estamos nos destacando? Olha, Sansão se destacou, era um homem fortão. Sansão, arranca aquele portão. Ele arrancou. Como é que você está? Nossa, você é bom mesmo, hein? Faz isso para me ver. Você é alegoria para os outros. Qual é a sua referência, irmãos? Qual é a sua referência? Porque se a sua referência for só para homens, irmão, tá igual Sansão. Tá errado isso aí. Isso é muito errado. E Sansão, irmão, foi adubado nesse crescimento por tapinha nas costas, eu tenho certeza. Sansão pega, Sansão faz, Sansão é bom. Eu sei que tem tapinha nas costas, muita gente, você tá bem na foto, legal, você infla o peitinho assim, né, você se incha, tô legal.
Tá bom esse negócio. Só para vocês terem ideia, a Bíblia fala a respeito de um homem rico, por nome de Zaqueu. Só que em estatura ele era pequenininho. Pequenininho para quem? Para nós. Ou a Bíblia menciona dessa forma. Mas era um homem muito poderoso em estatura. Ele podia ser pequeno, mas ele era poderoso. Vamos colocar mais um poderoso? Que da casa dele era o menor da casa do seu pai. Quem que era? O rei Davi. Considerado o menor da casa do seu pai. Era pequeno, mas um dos melhores. O melhor rei que já se viu. Davi. Então não é o tamanho, é a posição que você ocupa, o destaque que você ocupa. Zaqueu, um homem rico, poderoso, odiado pelo monte de gente. Como é que ele entra no meio de uma multidão, sobe no pé de zimbro, é isso? Foi? De figo? Eu não sei se era um fígado, pé de figo ou era uma figueira. O tio da Letícia que pregou isso, lembra? Edilson. Não sei se era no pé de fígado ou se era numa figueira. Eu sei que ele subiu. Falou de jeito. Subiu, ninguém viu. Não, foi numa figueira brava que ele subiu. Subiu e ninguém viu. Só Jesus Cristo viu. Porque naquele dia, ele não estava crescendo para homem. Ele estava crescendo para o Senhor. E era só Jesus que podia notá-lo. Zaqueu, desce daí. E Sansão perante os homens crescia. Era uma beleza. Lê a história de Sansão em Juízes, que você vai ver que Sansão só vivia em festas. Sansão era convidado para a festa, irmão. Você acha que você é bacana, que você é o top quando o pessoal chama você para a festa? Quando é festa na casa do pastor, tem que ir, viu, irmão? Tem gente que falta. Misericórdia. Mas nas outras festas, tudo bom. Quando você está sendo aclamado assim para essas coisas do mundo, presta atenção. Presta atenção. Vou falar a respeito de um rei chamado Manassés. O Senhor me lembrou. Manassés, filho de Ezequias. Ezequias foi aquele rei que estava para morrer. Aí o profeta Isaías vai até lá, ele lá e fala assim, ó, você vai morrer, arruma a tua casa. Aí ele vai virar a cara para a parede, ora a Deus, Senhor, tem misericórdia, sabe o que eu fiz, eu sou teu servo, e tal. Aí Deus falou, beleza, 15 anos. Nesse 15 anos, nesse inteirinho de 15 anos, ele teve um filho chamado, era Manassés, o filho dele. E ele teve esse filho. Só que ele não ensinou para o filho dele, do jeito que era para ensinar. Teve 15 anos, teve um filho. Eu acho que ele ficou brincando de cavalinho com o filho. Eu acho que ele ficou babando o filho. Fião, fião. Lembra que eu falei cortar o cordão umbilical? Precisa, a gente precisa viver. Eu sei que quando esse menino já estava com uns 12 anos, o pai morre e ele vira rei. Ele vira rei de Israel. Garoto, jovem, rei de Israel. E aquele menino com medo, 12 anos, irmão. Reinar uma nação. O pior não é isso. Você sabe qual foi o trono que ele sentou? No trono que foi do rei Davi. Você é louco, cachoeiro? É brincadeira? Suceder Davi, 12 anos. E aquele menino começou a tremer. Mas só que começaram a inflar o ego dele. Começaram a chegar para aquele menino e começaram a dizer, olha, se Deus colocou você, Deus sabe de todas as coisas, você é bom, filho. Você lembra do teu pai? Você é louco, seu pai, Deus acrescentou até 15 anos para o teu pai. Pode ficar tranquilo que é você. E aqueles invejosos de plantão, aqueles tribulados de plantão, começou. Mas o profeta Isaías ainda era vivo. O profeta Isaías é que o pai dele consultava. O profeta Isaías foi o mesmo que disse, tu vai morrer daqui, vai morrer, e o mesmo que disse, olha, Deus acrescentou 15 anos a mais na tua vida. E depois ele ficou andando com o profeta Isaías. Só que ele ficou no meio daquela turma que batia a palma e aplaudia. Cuidado com esses que te aplaudem. Cuidado com esses. Ora, só Deus. O Deus do seu pai. Mas tem muito mais deuses aí que te deixam mais poderoso. Você quer ser igual ao seu pai ou mais poderoso que o seu pai? E começou esse menino.
Aí ele fez um poste de ídolo. Ah, faz um poste de ídolo, não pega nada, seu Deus está mandando, só uma coisinha, vai entrar um negocinho bobo aqui. Põe um poste de ídolo ali. Aí ele foi e colocou um poste de ídolo. Tá, ali pode ser. Ah, isso aqui não pega nada. Sabe, isso aqui não tem problema. Mas aquilo, irmão, querendo ou não, alegrava o seu coração. Aquilo chamava a sua atenção. Aquilo era uma autolatria que para ele tinha adepto aquilo e clamavam ele, batiam palma para ele. E sem contar, irmão, que no final do reinado do seu pai Ezequias, foi destruindo posse de ídolos, foi destruindo esses deuses pagãos, ele quebrando, destruindo altar, templo de deuses pagãos. Só que esse menino começa, ele vai crescendo em estatura, nesse decorrer, já não tinha mais 12 anos, vai crescendo e a visão dele já começou a ser diferenciada. A visão dele já não era do pai dele. E quantas vezes que a gente fala, meu velho era tapado, meu pai era tapado, minha mãe era tapada, não sabia de nada, eu que sei das coisas. Quando isso aí começa, o ego começa a crescer, irmão, toma muito cuidado, porque de lá na frente você vai dizer, bem que meu pai falou, bem que a minha mãe me avisou. É muito perigoso isso aí. E esse menino começou a ir, daqui a pouco ele faz um altar, um templo ao deus Moloque, e chegou num vale, ao cair da noite, era feito sacrifício humano. E um belo dia esse menino, Manassés, esse rei, filho do rei Ezequias, né? Rei de Israel, sentado no trono de Davi, ele pega o seu filho, nasce o seu filho, ele fala, vamos lá para o vale, e mata a criança, e faz sacrifício para o rei Moloque, o deus Moloque. Ele cresceu em estatura, mas não teve sabedoria nem graça perante Deus. E essas três coisas, essas três coisas, tem que andar em conjunto. Tem que andar em conjunto. Tem que andar dessa forma. Manassés, ele começou com um poste de ídolo. Começou com uma coisinha. E é interessante como, quando o diabo infiltra na nossa vida, irmão, é uma coisa tão simples, tão boba. Tão boba. O que ele traz para nós é o que tem aí todos os dias, é mundo. Mundo, 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 mundo. Qual é o Deus desse século, irmão? Qual é o Deus desse século? Baal é o Deus do século. É esse Baal. E qual é o que está aí? O que é que manda nas mídias sociais? O que está mandando? O que é que está fazendo o povo se mover ou o povo viver? O que é que está fazendo? O que é que está fazendo, irmão, o povo se mover? Culto a si mesmo. Menos culto a Deus. As igrejas estão vazias. Mas o culto a você mesmo está cheio. E os cultos é todo horário. Tem umas que começam às 5 horas da manhã, tem uma que é 24 horas. Vai para as academias você ver, porque o homem é para mim mesmo. A indústria que está mais crescendo, que mais cresce hoje é isso. E o povo a todo vapor não está vendo, estão caminhando, multidões e multidões, indo para o vale da perdição. Nós precisamos despertar, irmão. O mundo entrando dentro da nossa casa. Temos que despertar os nossos lábios que foi feito para adorar, irmão, a Deus. Nós estamos adorando outros senhores. Nós não louvamos mais a Deus. Nós não dançamos na presença de Deus, mas fazemos TikTok. Fazemos essa dancinha do mundo, um negócio que não tem nada a ver. Legalismo. Legalismo. Nós somos regidos, irmão, por homens e mulheres que são esses influencers na nossa vida, que estão falando coisas, e nós vamos fazendo, e vamos fazendo, e vamos fazendo, e vamos fazendo.
Aqui tem um influenciador aqui na igreja, o Duda, que ele fala, se tiver com dor de cabeça, toma o quê, Felipe? Queda de cabelo, dor na coluna, resfriado, o Duda tudo é babosa. É influência, o Duda. Mas ninguém toma babosa. Eu pedi até um pé de babosa, ele plantou, está lá em casa. Serviu para mim, se eu fosse... O Gabriel depois quer um pé de babosa. Ele falou. Olha! Olha lá. E quando a coisa é muito, irmão, quando a coisa está pregnando na nossa cabeça, quando nós dormimos pensando nisso, quando nós acordamos pensando nisso, quando nosso assunto é isso, tem problema. A boca fala que o coração está cheio. É um problema tremendo. Manassés se perdeu nisso aí, com esse tapinho nas costas, aquele negócio que todo mundo, oba-oba. Sansão foi a mesma forma. Esse oba-oba. Eu não estou falando, nem vou falar para você que o problema do Sansão foi a Dadá ou a Dalila, para nós que somos, né, não somos tão íntimos dele. Não vou falar que é a Dalila. Não foi, que o problema do Sansão foi o ego dele. Que ele nem amava tanto Dalila desse jeito, porque Dalila falava, oh, você não me ama, toda vez você não me ama, conta, ele contava uma piadinha. Você já viu que o Sansão era bom das piadas? Era bom da pegadinha, era bom da anedota, contava anedota e apostas, e apostas, e apostas. Eu duvido, eu aposto, eu aposto, eu aposto. Essa era a vida de Sansão, o homem que pôs para ser juiz do seu povo. Da mesma forma, eu e você, que fomos colocados como sacerdote dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Para nós, reclamamos muito porque você é o homem da casa e você não dá o exemplo. Mas espera aí, você é a mulher da casa, você tem que dar exemplo. Você é filho, tem que dar exemplo de filho. Olha que Jesus, quando estava lá no templo, lá, o pessoal chegou, parabéns, José, parabéns, Maria, você criou bem seu filho. Ele honrou quem? Seu pai e sua mãe. E nós esperamos que os nossos pais sejam perfeitos, quando nós somos imperfeitos. Está igual a natureza. Vivendo tempos diferenciados, é igual aquela figueira. Jesus vai lá, vê a figueira com flores, vê a figueira com folha bonita, põe a mão para pegar um fruto. Ele vai lá e põe a mão. Ele sabia que não tinha fruto, mas ele pôs a mão porque é o seguinte, tinha uma propaganda ali. Porque a figueira, irmão, ela começa a ficar bonita com as folhas para proteger o fruto do sol, figa do sol, que ela é muito frágil. E quando você vê ela cheia de folha, você pode pôr a mão que tem. E aquela figueira não. Estava igual muito de nós, irmão, só a beleza, só a casca diz que eu sou servo de Deus, eu faço isso e aquilo, mas não gera fruto nenhum. Como a natureza, a gente quer passar, irmão, de fase antes, sem ser na data própria. Tem muita gente querendo ser pai, mas não conseguiu ser filho, não é filho ainda. Tem muita gente que quer ser marido, mas não sabe, porque não aprendeu com seu pai. Muita mulher quer ser mãe, mas não é filha. Tem muito filho que quer tomar conta da sua vida e não tem nenhuma profissão ainda. E quer ser bravo, e quer dizer, eu cuido de mim, eu sei. Irmão, você trabalha, paga um aluguel, compra comida, se sustenta, paga a luz, você não consegue. Aí você vai falar, como é que meu pai conseguia? Tem um ditado no mundo que fala, um pai cria 10 filhos, e 10 filhos não consegue criar um pai. Porque tem um tempo certo. Nós temos que crescer, irmão, em estatura. A gente tem que seguir um processo, um a um, a um, a um. Esse negócio de querer ser pai e não saber que é ser filho, é por isso que o orfanato está cheio. Esse negócio que é ser homem e não deixou de ser menino, é por isso que os asilos estão cheios. Esse negócio de querer tomar conta da sua vida, é por isso que o hospital está cheio. Moleque em coma alcoólico, drogado, acidente de carro e de moto, para tudo quanto é lado, inconsequentes.
Porque cresceram em estatura, mas não tiveram sabedoria nem a graça de Deus na sua vida. E o Evangelho do Senhor é isso. Ensinarmos a ser homens e mulheres, pais e mães, marido e esposa, filhos e filhas, segundo o coração de Deus. Ali vocês viram que José e Maria esqueceram Jesus. Descuidaram, não vou dizer esqueceram, que é pesado essa palavra. Descuidaram-se de Jesus. Mas Jesus nenhuma vez se descuidou dele. Estava cumprindo o papel. O pai esqueceu, é 12 anos, está na hora do filho fazer isso. Mas Jesus estava lá honrando o seu pai e a sua mãe. Com 12 anos, nós muitas vezes com 40, 50, eu vou dizer quase 60, me esqueço dessas coisas. Muitas vezes com 60 eu quero ter 15, 20. Fazer estripulias. Irmão. Isso acontece muito. E está acontecendo a cada dia. Não sabemos educar os nossos filhos. Porque nós queremos nossos filhos aqui, ó. Não deixamos nossos filhos ser homem, ser mulher, de Deus. Porque, irmão, quando está em casa está tudo bem, mas eles vão sair de casa um dia, você perdeu o controle, desculpa. Ah, mas eu já ensinei tudo. Não, você não ensinou tudo, não. Não ensinou tudo. Porque você nem pensou quando vai ser esse dia que eles vão estar lá fora. Aí lá eles vão escolher o que quiser, fazer o que quiser da vida deles. Aí não tem como gritar, não tem como puxar, não tem como bater, não tem como fazer mais nada. Os nossos pais estão ficando velhos. A gente nem passeia com nossos pais. O pai chama aí até ali, vai brigando, né? Não vou. Não vou ali com meu pai. Mas não se preocupa não, que tem uma caminhada para você dar com seu pai, que vai ser a última, até o cemitério, segurando a alça do caixão, que vai ser 20, 30, 40 metros. Aí você vai dar do ladinho dele, indo até lá. E vai dar tempo de você pensar. Pais também que não cuida do filho. Pessoa que só pensa em si mesmo. Não pensa num todo. Hoje eu estava vendo um filme, minha mulher foi fazer uma... Ficou grave em vitro. Fertilização in vitro. Aí ela foi para fazer, aí chegou lá, o marido dela não podia ser um doador. O marido dela não podia. Aí chegou lá, ela olhou, o marido dela falou, vamos embora. Porque nesse caso eu não vou ter participação nenhuma, né? Vamos embora. A mulher falou, sim. Você não pensa em mim? Você não pensa em mim? Que eu quero tanto ter esse filho e tal. Falou para ele. E você quer ir embora assim? Não vai pensar? Ou em casa nós vamos conversar, vamos pensar? Ele falou, não, vamos embora porque é o seu sonho. Você vai ter. Eu concordo. Falou assim. E a mulher engravidou, teve um filho. Quando o marido ia repreender ela, não, meu filho. Não, é meu filho. Meu, para mim, eu quero. Nós queremos ser servidos, mas ninguém quer ser servo. Quando demora um pouquinho para Deus responder alguma coisa, Senhor! Um desespero. Senhor! Por que me desamparaste? Jesus falou isso, mas falou, seja feita a tua vontade. Quando fala em graça diante de Deus, nós lembramos lá de Pedro. Entre agradar Deus e aos homens, eu prefiro agradar a Deus. Prefiro agradar ao Senhor. Jesus Cristo, ele sabia bem disso. 70 discípulos com ele. Quando ele começou a pregar,
o que era ser um discípulo, só ficou 12. Foram embora. Jesus Cristo está entrando para Jerusalém e a multidão o aclamava. Baruch, Rabá, Shem Adonai, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Sabia quem era Jesus. Sabia que era Jesus. Clamaram. Mas essa mesma multidão que aclamou Jesus foi o mesmo que gritou: crucifica-o, crucifica-o. Tapinha nas costas, irmão, ego. Você tá bem, hein? Legal. Tá jóia? Essas mesmas pessoas vão falar, apontar contra você. O meu dom, o meu ministério precisa frutificar. Precisa ter fruto. Eu canto. Eu louvo. Almas têm que aceitar Jesus com o meu louvor. Aquele cantor Thales ganhou tanta alma, irmão, só com louvor. Eu nunca vi ele pregar. Mas já me quebrantei um punhado com o louvor daquele cara. Eu estou falando dele porque todo mundo está falando que... Né, depois falar que ele virou... Eu dizer, não, estou falando eu. Fui ministrado pelo louvor dele. Quando você louva, você tem ministrado vidas? Ou simplesmente você está ali cantando porque eu canto bem. Porque Roberto Carlos canta bem. Leonardo canta bem. Mas você tem frutificado? Você é uma pessoa boa de conversar. Todo mundo gosta de você. Você é uma pessoa joia, legal. Mas você tem falado de Cristo, você tem trazido para a igreja, você tem falado. Ei, você gosta de ficar comigo ali na esquina conversando? Você gosta de ficar comigo no bar conversando? Eu perco tempo com você conversando. Agora vamos para a igreja comigo? Vamos lá. Vamos lá para Deus. No final de tudo da história de Sansão, Sansão ficou antigamente guiado por Deus, Deus o conduzia. No final ficou um menino para guiá-lo, para conduzir Sansão. Ao contrário de que muitos pensam, irmão, Sansão não ficou fraco. O cabelo de Sansão, né? Ali era um sinal, uma aliança de Deus com Sansão, era o coração. Quando cortou as tranças, que ele viu que estava sem trança, aquilo era ele com Deus, mas Deus com ele não tinha mudado. Tanto é que ele rodava aquele moinho, aquela roda, que era cavalos que faziam, não era um cavalo, era mais de um cavalo, e ele ainda cego, ele rodava aquela moeda. O homem não consegue. Aquilo era sobrenatural, era a força de Deus. Mas ele achou que Deus tinha abandonado, mas era o contrário. Ele que tinha abandonado Deus. Porque Deus te escolheu, Deus me escolheu, Deus não te abandona jamais. Independente daquilo que você fez. Chega uma hora que Sansão, ele tinha crescido tanto perante os homens, que ele cego, irmão. Ele cego, estragado. Amarraram ele em colunas muito fortes, porque ele cresceu perante os homens temiam ele. E para Sansão ele estava igual um cão morto, ele achava que não podia nada. Mas aqueles homens temiam ele tinha crescido. Mas só que ele resolve crescer perante Deus. E a oração de Sansão última, ele fala, igual Ezequias fez, de Neemias: Senhor Deus de Moisés, Deus dos meus pais, a tua palavra me garante, Senhor, que o Senhor me escolheu desde o ventre da minha mãe. A tua palavra me garante que o Senhor tem um propósito na minha vida.
E eu sei quem eu sou. E eu sei que eu fiz tudo errado. E eu usei a tua força para me promover. As portas que o Senhor abriu, eu usei como ego para mim. Falei que fui eu. E nem sequer o momento eu disse, foi o Senhor que fez para mim. Mas agora eu estou aqui, Senhor. E eu sei que o Senhor é Deus de oportunidade. Me dá mais uma oportunidade. Aí novamente o Espírito de Deus se apossou de Sansão. Irmão, nunca morreu tanto inimigo do Senhor igual aquele dia. Naquela guerra, naquela peleja e naquela batalha. E Sansão morreu? Quem é o dono da vida de Sansão? Deus. Me agradei da tua vida, Sansão. Vem. Você tem Deus te escolheu e tem um propósito de Deus para a tua vida. Independente do como foi que você veio até aqui, como foi que você chegou até aqui. Teve altos e baixos, teve muros, barreiras. E você acha até mesmo que o propósito do Senhor com você é pequeno. Deus não tem nada pequeno com ninguém. As coisas de Deus são grandes, grandes e grandes e grandes. Eu queria que você orasse aí, abaixasse sua cabeça para orar. Querido Deus, Senhor amado, eu quero te louvar pela tua palavra pregada. Eu quero crescer, Senhor Deus, em estatura. Que o meu ministério seja notado. Notado por homens, Senhor Deus. Porque assim verão a tua grandeza em minha vida. Que todos possam ver em mim, ver em cada irmão aqui, Pai, a tua grandeza, a tua bondade, a tua misericórdia e o teu favor. Pai amado e de poder, mas quero crescer em sabedoria, porque essa sabedoria vem do céu, para me saber fazer, agir, como trabalhar, Senhor Deus, com aquilo que o Senhor tem colocado em minhas mãos, com aquilo que o Senhor tem me dado, com as bênçãos do Senhor para a minha vida. Que eu venha viver, como diz o salmista, ajuda-me a contar os meus dias, e essa contabilidade, Pai, seja, Senhor Deus, na minha infância, seja na minha juventude, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, na minha vida como adulto, seja na minha vida como pai, seja na minha vida como esposo, seja na minha vida como sacerdote, em todos os momentos, cada vida de cada um aqui agora, no seu momento que a gente está passando. Mas se pulamos alguma etapa, Senhor meu Deus, eu tenho certeza que o Senhor vai renovar as nossas forças, Senhor Deus, e vamos poder viver o novo do Senhor, como foi com Abraão. Que nós não venhamos ficar, Senhor Deus, sentado, parado, Senhor Deus, mas buscar a cada dia a tua graça, a tua misericórdia e a tua bondade, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos escolheu e o teu propósito está em nossas vidas. Te louvo, Pai, agradecido, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Pai, meus irmãos. Terça-feira, 19h30, culto dos homens. Espero a todos os homens aqui, que Deus venha derramar muitas bênçãos na vida de cada homem que estiver aqui. Amém? Graça e paz, mulheres, tudo bem? Passando aqui para convidar você para terça-feira estar aqui na nossa oração de mulheres, às 7h30. Vem! Olá, boa noite, graça e paz. Você é o nosso convidado nas quintas-feiras,
venha para o nosso culto de ensino, venha aprender sobre acerca da palavra, porque quando você tiver coragem de perguntar sobre a palavra, a Bíblia tem a coragem de te responder. Então você é o nosso convidado. Quinta-feira, às 19h30, vem aqui conosco. Boa noite, graça e paz. Venho aqui trazer um convite para você, pai. Tá trazendo seu filho aqui na nossa igreja, todas as quintas, às 19h30. Vem! Seja bem-vindo, você já está convidado ao Igreja Batista Chamada. Olá, graça e paz, meus amados. Estou aqui convidando vocês, jovens, lindos, maravilhosos, que venham na nossa escola bíblica de quinta-feira. É um papo bem legal, onde a gente conhece a palavra de Deus, a gente faz a comunhão e aí a gente cresce junto do Evangelho de Cristo. Um beijo, espero vocês. Boa noite, graça e paz. Eu sou o pastor Bill e vim fazer um convite especial para você. Domingo às 19h, para você vir assistir o nosso culto da família, aqui na rua Mar del Plata 803. Você é o nosso convidado, vem?